Glória a Deus. Amém. Paz do Senhor a todos os irmãos, sejam bem-vindos para cultuarmos e louvarmos ao Senhor nesta noite. Glória a Deus. É bom estarmos juntos. Amém. Glória a Deus. Tenha bondade de ficar sentados. Glória a Jesus. Glória a Deus. Cheguei aqui a Portimão, começou logo a chover. Começou logo a chuva a aparecer. É bem-vinda também, né? É bem-vinda. Glória a Deus. Amém. Nesta noite eu quero partilhar uma meditação sobre o cristão e a cruz. O cristão e a cruz. No Evangelho de Mateus, capítulo 16 e versículo 24, Evangelho segundo Mateus, capítulo 16 e versículo 24. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O cristão e a cruz. Glória a Deus. Nos Evangelhos, nós encontramos repetidas vezes as condições impostas pelo Senhor Jesus àqueles que desejam segui-lo. Note que não é a religião que impõe, não é o homem que impõe. O próprio Jesus é que nos dá as diretrizes certas e nos impõe, glória a Deus, amém, as condições para segui-lo em cada dia da nossa vida. E nós, como cristãos, temos o privilégio, o dever, amém, de sermos seguidores de Jesus e de carregar a nossa cruz também. E levar a nossa cruz é levá-la por amor a Ele, amém, que antes de nós Ele levou a sua própria cruz. Glória ao Senhor, amém. Nós levamos a nossa cruz por amor a Ele. Ele também levou a sua cruz por amor a nós, amém? E levou primeiro do que nós, glória a Deus, amém? Então, a nossa cruz é uma atitude espiritual que nós carregamos em cada dia, glória a Deus. E nós, todos os crentes, devemos estar sujeitos a levar a nossa cruz no dia a dia das nossas almas. Encontramos essa condição em Lucas, no capítulo 14 e versículo 27 também. Lucas 14, 27. Que diz assim: quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Note o que Jesus está dizendo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Mais uma vez aqui, Jesus confirma que aquele que quer ser discípulo de Jesus deve forçosamente levar a sua cruz. Amém. Glória a Deus. Certo? Muitos dos chamados cristãos, e há por esse mundo fora muitos cristãos, certo? Há muitas denominações e muitos crentes. E por vezes nós encontramos cristãos, crentes, incentivados pelas pregações da chamada teologia da prosperidade, que é aquela teologia que é favorável ao homem, que oferece tudo ao homem. Portanto, os bens materiais são oferecidos aos homens por essa teologia da prosperidade. E há muita gente que adere a este tipo de doutrina,
a este tipo de teologia e adere com um objetivo. Tornam-se seguidores de Jesus, tornam-se discípulos de Jesus para desfrutar das suas bênçãos apenas. Como quer dizer, eu sigo-te, eu aceito-te, mas em troca tu dás-me o que eu quero, tu dás-me o que eu desejo, tu suprirás todas as minhas necessidades. Então nós vemos que, infelizmente, muitos destes chamados cristãos não seguem Jesus por uma convicção, mas seguem Jesus pelos benefícios que poderão usufruir mediante a sua fé nele. Certo? Mas essas pessoas desconhecem que para seguir a Jesus de verdade existe esta condição, a de tomar a sua cruz. Amém? Glória a Deus. Jesus exige que o crente não se esqueça de levar e carregar a sua cruz. Glória a Deus. A liberdade da nossa decisão. Note que Jesus não impõe a ninguém a obrigação de segui-lo. Ele apenas diz, se alguém quiser vir após mim. Amém. Seguir Jesus não é uma obrigação. Nós seguimos Jesus por uma convicção, por uma certeza de fé, porque Ele salvou a nossa alma, perdoou os nossos pecados, transformou a nossa vida e nos recebeu quando nós andávamos perdidos e desgarrados por este mundo, sem Deus, sem paz, sem salvação, mas o Senhor se apiedou de nós e nos cercou com a sua graça e com o seu amor bendito e alcançou a nossa alma. E hoje estamos aqui como filhos de Deus, regenerados e transformados pelo poder do Espírito Santo, conscientes de que somos discípulos de Jesus e que queremos carregar a nossa cruz, custe o que custar em cada dia. Glória a Deus. Amém? Jesus não impõe. Ele apenas diz, se alguém quiser, se alguém estiver disposto a seguir-me, mas trazer consigo a sua cruz, pois esse então siga-me. Não há aqui uma obrigatoriedade, não há aqui uma imposição, certo? É um ato totalmente voluntário, totalmente voluntário. Segui-lo implica levar a cruz, glória ao Senhor. E isto só pode ser feito por amor, não de outra forma. Seguir Jesus, carregar a cruz, só pode ser feito por amor. Amém. Por amor. Se nós o amamos, se nós sabemos quem Ele é, se nós temos a visão de Cristo nas nossas vidas e na nossa alma, nós o seguiremos com toda a alegria no nosso coração, aconteça o que acontecer. Por vezes, a nossa cruz poderá ser pesada, pode ser pesada, podemos nos sentir cansados e tristes, mas a nossa obrigação e o nosso objetivo é seguir Jesus Cristo, mesmo, amém, que as circunstâncias não sejam muito favoráveis, porque aquele que nos salvou é poderoso e merece total fidelidade daquele que lhe pertence. Glória a Deus. Paulo diz que nós somos soldados de Jesus e o soldado deve obedecer à autoridade superior. Amém? E nós temos uma autoridade sobre a nossa vida. É o poder do Espírito Santo que está sobre nós. Somos soldados para caminhar firmes até ao fim da nossa vida. Amém? Glória a Jesus. Se o amarmos, não olhamos para o peso da cruz. Se o amarmos, não olharemos para o peso da cruz. Amém? Glória a Deus. Cada dia Deus nos fortalece. Cada dia Deus nos encoraja. Cada dia, aos pés de Jesus, ganharemos forças suficientes para caminhar olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Então Jesus não obriga ninguém, amém? É algo voluntário,
Glória a Deus. E por amor também. Tomar a cruz não é fácil. Exige, de facto, uma completa renúncia. Disse Jesus, renuncie-se a si mesmo. Amém. Deixe os seus objetivos, os seus interesses de parte. Renuncie-se a si mesmo. Dedique-se a seguir a Cristo e não permita que algo se intrometa no meio para impedi-lo de seguir ao Senhor e de ser fiel até ao fim da sua vida. Glória a Deus. Então, em segundo lugar, devemos estar dispostos a levar a cruz. É preciso estar disposto a morrer para nós mesmos, para que Cristo possa viver em nós. E o apóstolo Paulo entendeu esta grande verdade. Em Gálatas, capítulo 2, Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Gálatas 2, 20. Paulo diz assim, portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Veja o que ele diz aqui. Vamos reparar um bocadinho mais no texto. Portanto, não sou mais eu quem vive. Aqui está falando um homem que outrora tinha sido um homem violento, um assassino, um homicida, um homem que perseguiu a Igreja de Jesus, que prendia cristãos, levava-os para as prisões, forçava-os, certo? Vemos aqui um homem agora falando, dizendo, agora não sou mais eu quem vive. Como quer dizer? Agora não é o velho Paulo religioso, o Paulo agressivo, violento, carnal, cego, duro. Agora não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora eu sou o novo Paulo, pela graça de Deus, alcancei a misericórdia e posso testemunhar do poder de Deus na minha vida. Agora eu sou outro homem. Eu sou um novo homem, pela graça de Deus, já não persigo, já não mando prender, já não mando matar, agora a minha vida foi transformada pelo poder de Deus. Por isso, dizia ele, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo agora é o meu Senhor, Cristo agora é o meu Salvador, Cristo agora é o meu Redentor, Cristo agora é a força da minha fé. Amém. E essa vida, dizia ele, que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória a Deus. Paulo estava levando a sua cruz. Ele estava carregando a sua cruz. Amém. Ele tinha passado por uma transformação espetacular que só Deus pode fazer o que fez em Paulo. Amém. Só Deus pode fazer o impossível acontecer. Só Deus tem o poder de transformar corações endurecidos e maus num coração de amor, de misericórdia e de compaixão. E Paulo sentiu isso. Ele disse, por isso não sou mais eu quem vive. Agora Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Rei, Jesus é o meu amigo. Amém. E agora vivo esta vida, mas vivo-a na carne, no mesmo corpo, mas na esperança da vida eterna. Glória a Deus. Amém. E esta era também a mensagem de Paulo, certo? A mostrar aos crentes a necessidade de levar a cruz. Amém. Portanto, Paulo entendeu esta grande verdade e viveu-a, certo? Ele carregou a sua cruz, amém? Mas também ele desejava incentivar os cristãos e as igrejas por onde passava para não se esquecerem que deveriam carregar a sua cruz. Em Atos capítulo 14, versículo 22. Atos 14, 22. Ele diz assim,
e renovando o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverar na fé, dizendo que, em meio a muitas tribulações, nos é necessário entrar no reino de Deus. Olha, Paulo estava sendo perseguido. Tinha acontecido um milagre enquanto ele pregava. Havia ali um homem que foi curado dos pés, aleijado, desde nascença, nunca havia andado, e pelo poder do Espírito Santo, Paulo viu naquele homem fé para ser curado, e o homem foi curado. Logo o diabo arranjou ali uma maneira de criar problemas à pregação do Evangelho. Amém? E então, amém, eles começaram a ter problemas. E Paulo, certo, diz aqui, irmãos, olha, não se aflijam. Ele está aqui dizendo, renovando o ânimo dos irmãos, dos discípulos. Alguém estaria triste, amedrontado, e ele diz, renovando o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverar na fé, a levar a sua cruz. Diz ele, porque importa, é necessário que através de muitas tribulações entremos no reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Quem não quer passar tribulação tem que deixar de ser cristão. Parece que até rima, não é? Quem não quer deixar de passar por tribulação não pode ser cristão. Porque ao cristão, amém, está reservada tribulações, dificuldades. Porque o nosso evangelho não é um evangelho falso, não é um evangelho para dar notícias falsas às pessoas. O evangelho de Cristo é um evangelho de poder, de graça, de autoridade, mas também dá à pessoa, amém, a capacidade para o viver e para ser fiel pelo poder do Espírito Santo. Então Paulo diz, por muitas tribulações é necessário entrarmos no reino de Deus. Amém? Estaremos dispostos, amém, por amor ao Senhor, sofrer as tribulações que tivermos que passar. Amém? Glória a Deus. Elas fazem parte da vida e nós só temos que dar graças a Deus e andar para a frente com o Senhor. Um evangelho que só fala de benefícios, de coisas boas, amém? De uma casa nova, de um carro novo, certo? De coisas boas e maravilhosas que todos nós gostamos, certamente, mas que não é o evangelho de Cristo. Mas esse tal evangelho, como eu falei há pouco, certo? Que só dá coisas boas às pessoas, pode parecer até muito interessante e atraente, mas não é real e muito menos verdadeiro. Esse não é um evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro não promete o céu aos crentes aqui na terra. O céu é o céu. O céu é lá em cima, de onde esperamos o nosso Senhor e Salvador. De onde Ele virá para nos levar para lá. Amém? O nosso céu não é aqui na terra. Os nossos bens futuros não estão aqui. A nossa glória e os nossos bens estão todos reservados na casa de meu Pai, disse Jesus. Há muitos lugares para lá e eu vou preparar-vos um lugar também. E virei de novo para vos levar para lá. O nosso tesouro está no céu. Amém? Porque o nosso coração está no céu também. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, há uma cruz que temos que carregar. Há uma cruz que temos que suportar. Há uma cruz que a nossa carne não gosta de carregar. Nós não gostamos, certo? Mas é a cruz que nós temos que levar no dia a dia, da abnegação, da fidelidade, da fé. Glória a Deus. Amém. E nenhum de nós escapará a levar essa cruz. Glória a Deus. Amém. Para dizer a verdade, nós imaginamos que é injusto que Deus permita que soframos, não é? Podemos imaginar, mas porquê é que nós sofremos? Mas porquê é que nós temos que carregar uma cruz tão pesada? Mas porquê é que nós temos que agora suportar isto, sofrer desta maneira? Podemos pensar, Deus, não é? Isto é injusto, não é?
Achamos nós que é injusto, certo? Aparentemente, os filhos do rei deveriam ter consigo tesouros, coisas maravilhosas e não cruzes, né? Os filhos do rei deviam ter coisas boas, né? Viver num palácio, ter criados, ter tudo à mão, tudo facilitado, e não cruzes, né? As cruzes não têm um significado muito agradável, muito atraente, certo? Mas a Bíblia diz que devemos possuir o mesmo sentimento, a mesma realidade que houve em Cristo Jesus. Querem ver comigo? Em Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não teve ou não considerou o facto de ser igual a Deus algo que devesse se apegar. Mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome. Glória a Deus. Amém? Veja, ele suportou sofrimentos terríveis nesta terra, certo? Glória a Deus. Ele suportou. Isaías 53 dá-nos ali um retrato muito perturbador da pessoa de Jesus. Não tinha beleza nenhuma para que o desejássemos. Jesus não era atraente para ninguém. Amém? As pessoas olhavam para ele e o repeliam, né? Este homem não tem nada de interessante para que o desejássemos. Era o ferido de Deus, era o oprimido. Ele sofreu terrivelmente no corpo, no espírito, na alma. Jesus sofreu, certo? E com um importante detalhe, é que ele não era uma criatura apenas. Ele era Deus entre os homens, certo? Era um Deus-homem também. Glória ao Senhor. Certo? Ele era um ser divino que deixou a sua glória com o Pai para sofrer por todos nós. Veja, amém? Por todos nós. E Paulo diz que esse sentimento de humildade, esse sentimento de submissão deve haver em nós ao seguirmos ao Senhor, como também esteve em Jesus. Jesus não se orgulhou, nem se envaideceu, amém? Nem defendeu a sua posição divina, mas se humilhou até à morte e morte de cruz. Ele carregou a sua cruz de abnegação, foi fiel, deu a sua vida, sofreu, expiou, verteu o seu sangue para nos comprar e para nos selar. Amém? Mas também ressuscitou ao terceiro dia e vive para todo sempre. Amém? Glória ao Senhor. Amém? Glória a Deus. É somente olhando firmemente para o exemplo de Jesus que podemos levar a nossa cruz até ao fim da nossa carreira. Em Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12 e versículo 1 e 2, que diz assim. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo o que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta,
fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Amém. Veja, o escritor desta epístola, amém, está aqui mais uma vez a considerar, amém, fazer aqui uma comparação interessante. Portanto, ele diz, nós estamos todos rodeados de grandes nuvens de testemunho, que tem a ver com o capítulo 11, amém, que fala ali, amém, que de Abraão, de Isaac, de Noé, Daniel, Sansão, etc. Se fala ali dos grandes heróis da fé, dos homens que suportaram grandes adversidades na sua fé, mas que foram fiéis a Deus, carregaram a sua cruz, mas mantiveram-se com o olhar fixo no Senhor. Amém? E Paulo, o escritor, está dizendo que devemos, amém, olhar para esses exemplos, amém, e deixar tudo aquilo que nos impede de seguir Jesus, de andar mais perto dele, e correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós estamos caminhando, nós estamos numa carreira, amém? E o caminho ainda é longo, ainda temos grande caminhada pela frente, amém? Então, somos exortados a correr nesta corrida, perseverando. Depois o verso 2 diz, nesta carreira devemos perseverar, andando nela, fixando os olhos em Jesus. Fixando o nosso olhar em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Onde está a nossa fé? Amém? Está por aí espalhada? Onde está a nossa fé? A nossa fé está nos homens? Está nas mulheres? Está na instituição? Onde está a nossa fé? A nossa fé só tem valor se estiver na pessoa certa. Amém? A nossa fé só tem poder se estiver no objetivo certo. A nossa fé só terá autoridade se estiver olhando para o céu, para Jesus. Amém? Não podemos desperdiçar a nossa fé de qualquer maneira. A nossa fé é preciosa, diz o apóstolo Pedro. A nossa fé é tão preciosa que se compara realmente ao ouro, né? Que depois de ser provado faz lindos anéis, lindas alianças. E a fé do cristão, ela é provada, amém? Mas ao ser provada, ela tem que estar, amém, a olhar para o lugar certo, amém? Que é fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Note, Jesus, por causa da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso do escárnio, das cuspidelas, dos açoites, dos pregos, pela glória que ele iria receber de novo, aquela glória que ele tinha deixado antes quando veio ao mundo. Amém? Ele sabia, amém? Por isso ele suportou, ele aguentou tudo, porque iria receber de volta toda a sua majestade, toda a sua glória, ele iria receber de volta toda a sua grandeza divina, e por isso ele suportou. Amém. Porque ele tinha um objetivo, dar a sua vida pelo mundo, ressuscitar e retornar para a glória celestial, de onde tinha descido. Amém. Por isso ele suportou. Amém. Não fazendo caso da vergonha, não fazendo caso da injúria. Amém. Olha, a recompensa está assentado à direita do trono de Deus. Amém. Amém. Então o autor está aqui a dar-nos uma exortação muito importante, para que nós possamos também
ter os nossos olhos fixos em Jesus, suportando, lá está, carregando a cruz de novo, suportando e acreditando que pela graça de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos conseguir chegar ao fim. Vamos conseguir receber a coroa da vida. Vamos conseguir entrar na glória celestial. E vamos conseguir viver para sempre. Glória a Deus. Amém. Temos que levar a nossa carreira, a nossa cruz, até ao fim da nossa carreira. Glória ao Senhor. Então, tomemos diariamente a nossa cruz, seguindo a Jesus, sem tirarmos os olhos dele. Amém? Glória a Deus. Certo? Vocês lembram-se da história de Pedro? Pedro era um homem assim, um pouco estranho. Era um homem que tinha reações, né? Assim um bocadinho estranhas, né? E quando Jesus apareceu lá, andar sobre o mar, na direção dos discípulos, estavam lá os discípulos lá no meio, lá dentro do barco, não foi? Todos assustados, com medo, até que Pedro se levantou e pôs-se e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. E o Pedro, sempre bem disposto, né? O Senhor disse: anda, Pedro. E não é que Pedro teve coragem para sair do barco e começar a andar sobre as águas? Os outros 11 não se atreveram. Os outros 11 ficaram lá, encostados uns aos outros, a ver o que iria acontecer. Lá vai o Pedro morrer agora, né? O Pedro é doido. O Pedro não sabe o que diz. O Pedro tem a palavra. O Pedro está sempre pronto para dizer o que não deve. E foi. Ele começou a andar sobre as águas, todo feliz e contente, todo satisfeito. Isto é que é bom, andar sobre as águas. Graças a Deus. O único homem, né, que teve coragem para andar sobre as águas. E os outros discípulos ficaram no barco, também, à espera de ver o que iria acontecer, né? Mas Pedro foi um homem corajoso, não foi? Eu não sei se teria essa coragem, sinceramente não sei. Para já, sei nadar só para apanhar peixinhos na areia, né? Mas ele teve coragem, né? E andou. Só que, passado aí um bocado, o homem começa a ir para baixo, né? Começa a desaparecer. Estranho, não é? Começa a desaparecer. E quando se vê em apuros, ele então diz: Senhor, salva-me. E o Senhor Jesus estendeu a mão e o levantou. Note, geralmente nós dizemos, e é verdade, que enquanto Pedro manteve o seu olhar fixo em Jesus, ele manteve-se sobre as águas. E andou. Não sabemos quantos metros andou, mas andou. Foi uma experiência espetacular. Amém? Que eu gostaria de experimentar, mas com Jesus, com a minha mão pegada na de Jesus, né? E assim. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar, certo? Começou a ir para baixo. Mas Jesus estava lá perto e o Senhor o socorreu. Amém? Porque ele tirou os olhos, ele deixou de olhar para Jesus. Amém? E assim também acontecerá com cada um de nós também. Enquanto tivermos o nosso olhar em Jesus, o nosso olhar fixo, nós estamos andando bem. Mesmo somos capazes de andar sobre o mar, sobre as águas deste mundo, das tribulações e dificuldades. Nada nos fará parar, porque cheios da graça e do poder de Deus, jamais iremos para o fundo. Mas se algum dia cairmos na tentação de olharmos para o lado, para as circunstâncias e tirarmos o nosso olhar de Jesus, aí sim, provavelmente iremos fracassar. Provavelmente iremos afundar na fé. Mas eu oro para que o Senhor nos ajude
e cada um de nós mantenha o seu alvo, o foco, amém, da sua fé e prossiga até ao fim, caminhando com fidelidade, amém, levando a sua cruz. Glória a Jesus. Os dias, dizemos nós, e é verdade, não são fáceis. E hoje, amém, mais do que nunca, precisamos de continuar a demonstrar a nossa fé no Senhor Jesus. Porque os dias não são fáceis, certo? Os dias não são bons até para o crente. E cada vez, talvez, vão piorando. Mas uma coisa eu sei e posso garantir. Se andarmos com Jesus, Ele também andará conosco. Amém? Se o buscarmos, o acharemos. Por isso, o meu desejo nesta noite, não nos esqueçamos que temos uma cruz a carregar. Precisamos que o Senhor nos ajude, certo? Mas nós precisamos também nos manter fiéis ao Senhor, custe o que custar, para podermos alcançar a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra e fortaleça a nossa fé e o nosso coração. Amém. Glória a Deus.